Nessa confusão de que vai fazer frio, não faz, aí à noite faz frio, aí você fica doente, né? Faz parte. Eu liguei o ar aqui porque eu falei, bom, daqui um pouco vai começar a cozinhar esse trem aqui. Então, para quem tem mais sensibilidade a frio, vamos colocar assim, ou friorento, né? Acho que é melhor vir para cá, porque eu acho que o ar está vindo direto para baixo aqui. Então, não sei se vocês têm esse, tá bom? Eu sou calorento, então para mim eu fico embaixo aqui, se puder, tá? Mas quem tem aí uma sensibilidade a frio, que nem minha esposa que é friorenta, é recomendado mais para cá que é menos frio, tá? Então vamos lá. Eu vou começar hoje fazendo a leitura do Evangelho. Para quem não sabe, né, ou para quem é novo na casa, todas as atividades do domingo que a gente vem aqui, né, e começa com todos os trabalhadores, a gente abre o Evangelho para fazer a leitura, né, e aí a espiritualidade ajuda a gente a escolher o tema. Ela pode servir a nós como trabalhadores ou a quem veio para cá hoje, tá? Então o tema que a gente foi aberto aqui é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? E o item 23, os tormentos voluntários. O homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos dessa vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários, que só a ele caberia evitar. Haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo e que eles não têm e os outros possuem lhe causa insônia. O sucesso de seus rivais os perturba e seu único interesse é de menosprezar os outros. Toda a sua alegria consiste em estimular, nos insensatos como eles, a fúria dos ciúmes que eles próprios possuem. A gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, né, principalmente aqui no Brasil, e às vezes a gente se concentra em coisas tão banais, né? Mas faz parte da nossa evolução. Então vamos agora sentar confortavelmente para a nossa prece inicial. Senhor, gratidão por mais um domingo aqui de reunião, de compartilhamento de conhecimento, de poder entender um pouco mais sobre os temas que Jesus nos trouxe há muito tempo atrás e que, com o olhar do Espiritismo, a gente consegue ter uma outra leitura sobre tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que hoje escutarmos, que os bons espíritos dessa casa possam abençoar a palestra do Gabriel, que ele possa transmitir da melhor maneira possível tudo aquilo que ele preparou para nós, que possamos levar isso para a nossa casa, para a nossa vida, e que, principalmente, possamos sair daqui melhores do que chegamos. Mais uma vez, gratidão por tudo, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou passar aqui o microfone. Eu estou gravando aqui, tá, gente? Gabriel. E aí, como a gente está sem o passador, eu sou o passador, tá? Então, eu vou ficar aqui. Não liguem para mim. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo lá no fundo? Estão ouvindo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando. É uma alegria a gente poder ser olhado, ser visto, ser útil. Eu queria agradecer a minha parceira espiritual, minha companheira de vida Adriana, minhas filhas, Clara e Alice, pela força que sempre me deram para seguir no caminho correto do bem.
E eu queria agradecer também essa casa abençoada, que tanto, quando eu venho aqui, me deixa calmo, sereno, esperançado e com confiança em Jesus. Eu vou falar um pouquinho diferente hoje. Nós vamos falar um pouquinho com um estilo um pouco menos espírita e um pouco mais focado na Bíblia, porque eu acho que a gente está precisando um pouco mais disso. Na verdade, eu estou precisando mais disso e eu, de rebarba, estou trazendo vocês para os meus estudos, tá bom? Então, hoje o assunto é o batismo de fogo. Pode passar. Então, o batismo de fogo é um termo no jargão militar. Alguém já serviu o exército? Eu servi. Que se refere à primeira experiência de combate de um soldado de batalha. Trata-se de uma expressão que vem, né, das palavras de João Batista, que vocês já conhecem, no Mateus, capítulo 3, versículo 11, que é: eu, João Batista, os batizo com a água do arrependimento. Mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Essa expressão, eu cresci também em um ambiente católico, estudei em colégio católico, e a gente trazia muito esse batismo de fogo de Jesus como aquela vingança divina das nossas faltas, do servo que não seguiu corretamente as palavras de Deus e agora vai pagar com o fogo divino, não é verdade? Só que o sentido desse batismo de fogo é totalmente diferente daquele de punição, e muito mais é como um processo que a gente tem de enfrentar as nossas imperfeições. Vamos lá. Então, vamos começar com o batismo mais simples, com o batismo que nós mais conhecemos, que é o batismo das águas, né? Então, o batismo, pode passar? É o nome do ritual de purificação e consagração que é praticado em várias religiões, principalmente no cristianismo e também no espiritismo. Às vezes acontecem os batismos, né? Não num rito como católico, como evangélico, mas aqui nos centros às vezes a gente traz nossos filhos para eles entrarem em contato com as verdades divinas, tá? A palavra batismo também está relacionada com o ato de dar um nome. Quando alguém se renova, quando alguém entra numa fé, muda de nome, né? Que nem o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso era Saulo, quando ele era da lei judaica, e no momento que ele abraçou a fé cristã, ele trocou o nome dele para Paulo. É um batismo que ele teve, tá? Na Igreja Católica é realizado ao nascer, e no protestantismo, nas igrejas evangélicas, o batismo ocorre em pessoas mais velhas, né? Sendo necessária consciência para fazer uma confissão de fé. Então, para a gente se renovar, a gente precisa entender o que está errado e também nos propor uma nova vida, né? Então, por isso que existem muitos batismos de adultos, né? Que a gente vê, né? Declarando que se despede da vida velha, morrendo para os maus hábitos, né? Depois, quando a pessoa emerge, ela ressuscita como Jesus ressuscitou, dando início a uma nova vida. Esse batismo é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós estamos em conflito com o homem velho, com as nossas más tendências, com os nossos maus hábitos. E todos os dias a gente se arrepende. E nas nossas orações a gente pede para se renovar em Cristo, se renovar nossas intenções e forças. Então, essa força que a gente tem de entender o que está errado e de querer se renovar e querer se recomeçar, como diz o Chico Xavier, né? Graças a Deus nós estamos numa fé, que é a fé espírita, que é a fé do eterno recomeço. Nós recebemos de presente de Jesus e dos Espíritos a possibilidade de eternamente a gente se arrepender e eternamente a gente começar de novo. E isso o batismo oferece para nós, né? Pode passar. Então, o batismo das águas remete para o ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus, né? E durante a sua vida. Como eu estou fazendo agora, eu estou declarando que eu acredito em Deus,
acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, acredito na imortalidade da alma, professo essa fé para vocês, né? E essa é a forma do batismo da água. Depois da vinda de Jesus, o ato de ser submerso durante o batismo é uma alusão à morte e sepultamento de Jesus, e quando a gente emerge das águas é como quando Jesus foi ressuscitado no terceiro dia, né? Para nós é um recomeço. Ao nos batizar, começamos de novo. Iniciamos nossa jornada com Deus e com Jesus. Cada oração que vocês fazem, cada dia que vocês acordam, quando vocês acordam, esse é um recomeço. É como se fosse um batismo que vocês têm, ajudando vocês a começar todo o tempo, refazer todo o tempo, recomeçar, ressignificar a todo momento. Então, nós viemos do plano espiritual. Vamos traduzir um pouco essa ideia do batismo para este centro espírita, para a nossa fé cristã, para a codificação de Kardec, né? Nas colônias onde ficamos, nos preparamos com estudos, trabalhos, hábitos e condicionamentos para a missão que nos propomos. Naquele ambiente protegido pelos guias, nas colônias espirituais que a gente pôde ler, quem pôde ler na vasta literatura espírita, é um ambiente onde os guias criam um campo de proteção, de pensamento, onde os espíritos não precisam entrar tanto em contato com as dificuldades deles, conseguindo nesse ambiente protegido se preparar, se refazer e buscar essa comunhão com Deus para a gente ter força, né? Não entramos em contato com dificuldades nem com energias contrárias. É um ambiente de luz sustentado por Jesus. Essa calmaria antes da encarnação pode ser comparada ao batismo das águas, onde estamos arrependidos, estamos lá no plano espiritual dispostos, com energia, com planos sendo feitos pelos nossos guias, falando, não, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, eu vou enfrentar, eu tenho força, eu já estudei, eu já me preparei, eu vou estar com as pessoas certas. Nós estamos arrependidos e dispostos. Então nós estamos lá batizados pelas águas. As águas mansas da lei de Deus e do grupo de Jesus, né? Então a gente faz planos, promessas e viemos para a Terra. Então nas colônias, né, um ambiente protegido, com pessoas que têm as mesmas frequências espirituais que nós, num ambiente onde todos buscam Jesus, é muito fácil a gente estar arrependido, é muito fácil nós estarmos professando a nossa fé e é muito fácil a gente achar que estamos renovados, não é verdade? E daí começa o processo de encarnação, que é o processo que todos nós estamos agora. Quando começamos o processo de reencarnação, logo já começamos o contato com pessoas, tanto afetos como desafetos, nos planos materiais e espirituais que estejam em sintonia com o nosso espírito. Muitos espíritos começam a vir na encarnação e começam a entrar no ventre de pessoas que vai ser chamada de mãe, mas que eram desafetos grandes. Os pais não eram pessoas que se gostavam, os irmãos, as uniões que a gente teve ou vai ter, de pessoas que estão sintonizadas com nós, que não são más propriamente dita, mas que estão em desarmonia conosco e que nós muitas vezes fizemos muito mal a elas e elas também fizeram muito mal a nós, e nos planos divinos nós prometemos nascer para exercitar a nossa fé cristã, exercitar esse batismo das águas, esse arrependimento e essa vontade de estarmos com Jesus Cristo, né? Iniciamos agora outro batismo. O batismo no sentido de designar qualquer início ou primeira experiência. Assim como um soldado que está no quartel treinando, ele pega a arma, sai do quartel, agora você está no campo de batalha. Aprenda o que você aprendeu, né? Guarde no seu coração os ensinamentos, os cuidados, e agora é contigo. Pela grande quantidade de passado que temos, o próprio Chico fala que ele mesmo era um espírito extremamente endividado e que aquele trabalho que ele fez, que foi grandioso, foi uma gotinha para aliviar toda a história que ele teve. Então imagine cada um de nós o quanto que nós temos
o quanto de passado, o quanto de culpas, o quanto de medos, traumas, histórias que a gente tem, longas, antigas, milenares com as pessoas que estão conosco, né? Para relembrar em nossa alma todos esses sentimentos. Então, quando a gente está perto de alguém que a gente não tem um bom afeto ou tem dificuldades, conscientemente a gente não sabe, mas a gente tem um sentimento de angústia, às vezes aversão, dificuldade de conversar, dificuldade de conseguir fazer valer as nossas intenções boas. Somos desafiados por contendas, por brigas, por desafios, e isso vai fazendo com que a gente comece a balançar, não é verdade? Algumas influências são boas, Deus nunca coloca um soldado sem o auxílio da inteligência atrás, sempre tem o quartel-general por trás, sempre tem o capitão que dá a ordem, sempre tem as provisões que vão sendo entregues aos soldados, eles não estão sós. Então tem muitas pessoas boas, quando a gente começa com esse batismo novo, a nos ajudar a manter a nossa batalha. Mas a maioria das energias que a gente recebe aqui são energias contrárias. Porque o nosso mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo de expiações e provas, é um mundo de lutas. Então até os melhores soldados às vezes cambaleiam, caem, eles mesmos muitas vezes se desequilibram e criam desequilíbrio nos outros. Então é um campo muito difícil e diferente do plano espiritual, né? Pode passar. Então, quem nós somos? Nós somos anjos caídos. Nós estávamos na graça de Deus, no plano espiritual, nos céus, em conjunto com Deus e Jesus, e a gente cai para esse mundo de polaridade, para esse mundo de transição, para esse mundo de muita escuridão, mas de muito trabalho. E somos anjos caídos voluntariamente. Somos anjos que antes da encarnação nos ajoelhamos e pedimos essas provas. E muitas vezes, pelo próprio plano espiritual, pelos livros de André Luiz, quem pode ler, a gente pede coisa bem pior. E fala, não, eu quero pagar tudo de uma vez, eu quero sentir mais, eu quero pagar mais, eu quero enfrentar mais. E o próprio plano espiritual fala, não precisa, nós vamos fazer bem levinho. Então o que vocês acham que é difícil é a versão mais leve das provas que vocês pediram. É a versão mais tutelada e abençoada pelos guias que vocês pediram. Não é o campo de batalha em que vocês precisavam estar. É um campo de batalha aliviado. É um campo de batalha nível fácil, tá? Que nós estamos. A Terra e o corpo físico são o nosso campo de batalha. O nosso corpo é a nossa ferramenta, são a nossa arma. E a Terra é o campo, né? Então, caímos da nossa angelitude, caímos das nossas promessas, caímos das nossas forças e viemos para cá enfrentar aquilo que só cada um de vocês precisa enfrentar. O campo de batalha, ele não é um campo como é um campo de guerra. Ele é um campo interno, que tem um ambiente externo também, mas esse campo, ele é um campo da frequência de vocês. Ele é um campo do ambiente em que vocês estão mentalmente e espiritualmente. Ele é um campo de guerra individual, oculto e silencioso. O momento do batismo de fogo e do Espírito Santo. É esse o famoso batismo de fogo. Vocês estão sendo batizados pelo fogo. A encarnação e as lutas são o fogo de Jesus, que abençoou as nossas encarnações. E fala assim, vai para a luta, vai se quebrar, vai lutar, vai chorar, vai errar, porque é assim que eu quero, que os injustos se tornem justos, que os vilões se tornem santos, que os pecadores se tornem abençoados. Então, Deus não deixou a gente sozinho. Nós recebemos de Jesus, que nos está batizando com fogo, o batismo mais importante que vocês podem ter, que é o batismo do Espírito Santo. Eu estou falando hoje sobre isso porque hoje é um dia especial para quem é católico. Vocês sabem quem foi católico ou quem gosta do catolicismo, né?
e das igrejas evangélicas. Hoje é um dia especial que eu vou falar para vocês depois. Então nós não viemos sozinhos. Nós recebemos também o batismo do Espírito Santo. De acordo com o Novo Testamento, o batismo do Espírito Santo é uma experiência enviada por Jesus Cristo. Como registrado no Evangelho de Lucas, Jesus o descreveu como sendo a promessa do Pai. Nós recebemos a promessa do Pai, através da qual os crentes em Cristo receberiam todo o poder do alto para executar suas tarefas aqui. Esse poder do Espírito Santo em nós é o mundo espiritual, é a mediunidade. E os espíritos do alto a nos ajudar na nossa missão na Terra, através da força da mediunidade, nas mais diferentes formas, é conferido para nós o poder da realização aqui na Terra, da vontade de Deus, do poder da cura, do poder sobre a carne. Nós recebemos a arma invencível de Jesus, que vence a carne. Venceu e vai vencer sempre, que é o poder das forças espirituais atuando em nossas vidas. Eis que não estarão sozinhos na batalha, pois o Espírito Santo é convosco. Quando a gente vai nas igrejas evangélicas ou na igreja católica, a gente escuta isso e a gente não entende a profundidade disso. Vocês estão sendo sustentados, literalmente sustentados, por milhares de almas desencarnadas que estão junto com vocês para executar a missão de vocês. A missão de vocês também não é só única. Existem muitos espíritos interessados que vocês vençam, principalmente Jesus Cristo, que tem nas fileiras deles muitos poucos servos para ajudá-lo. Cristo precisa de nós. As orbes espíritas, os espíritos de luz, desesperadamente precisam de servos fiéis. E precisam de vocês. Estão interessadíssimos com a vitória de cada um de nós. Com ele, nós vamos vencer a guerra. Pode passar. O Espírito Santo é o nosso consolador, que Jesus veio falar para nós. Agora que eu estou aqui, como Jesus falou, o Consolador não está. Mas quando eu for, eu entregarei o Consolador para vocês. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto venho dito. João, capítulo 14, versículo 16. O Espiritismo vem trazer muitas coisas, veio relembrar para nós, como os cristãos redivivos, relembrar aquele cristianismo, aquela força de fé que Jesus veio nos trazer. E Ele está conosco. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. João capítulo 16, versículo 7. Jesus está conosco, literalmente como os crentes falam, literalmente como a Igreja Católica fala. O Espírito Santo está conosco todo o momento. Essa força espiritual. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, nós agora, batizados pelo fogo, nas experiências e lutas individuais, estamos com a nossa arma do Espírito Santo. É a prova de fogo da fé, que suporta os sofrimentos e purifica os fiéis que olham para a glória de Deus e são transformados em vez de consumidos. O fogo vai nos queimar. E quando a gente lê isso, a gente tem o medo. Eles vão batizar a gente com fogo. Eles vão nos punir. Eles vão nos machucar. Eles vão nos derrubar. E vai acontecer isso. Mas porque nós pedimos esse batismo. Nós desejamos ardentemente em que as nossas más tendências morram. E como a gente não consegue dissociar a nossa psique e as nossas intenções dos nossos pecados, a gente tem dificuldade de conseguir isolar os nossos pecados, as nossas dívidas e separá-lo da nossa alma pura. A gente fala, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu preciso que tu me ajude a queimar isso. Eu preciso que você me ajude a me quebrar.
para que você possa me reconstruir em seu nome. Também é sinônimo de segunda obra da graça. Ou seja, aquele que recebe o batismo de fogo é santificado. Porque Deus dá o batismo de fogo para quem pede. Para quem foi o escolhido por Ele. Para aqueles que não o conhecem, não tem o batismo de fogo. Não precisa. Ele já tem as recompensas externas, já tem a abundância material, já tem a vontade individual de cada um. A gente que pediu, eu não quero mais o mundo, eu não quero mais a matéria, eu não quero mais a transitoriedade da vida. Eu quero a vida eterna contigo, Senhor. E eu quero que você me faça um anjo através da dor. Vamos lá. Nesse batismo, nossas impurezas são tratadas. Essa experiência simboliza a morte para si mesmo, como Paulo disse, quando ele falou que foi crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Os meus pecados, o homem velho morre e eu nasço com Jesus Cristo. Eu renasço com essa força do Espírito Santo que ele falou muito lá nas epístolas de Paulo. Leiam de novo isso, porque agora que eu estou relendo, eu fico arrepiado de ver a força e a proximidade que está Jesus na nossa vida. E quanto a gente acha que ele está aqui, ele está numa igreja, ou ele está com algum pastor, ou com um padre, ou com um palestrante. Ele está dentro de vós. Vamos passar. Então, o batismo de fogo é referência às nossas expiações e provas que assumimos na reencarnação. Estamos em luta. Nosso inimigo são os nossos impulsos primitivos. Ainda os nossos hábitos de muitas e muitas encarnações que trazemos e também trazemos muitos desafetos. Vamos enfrentar as situações que testarão os nossos limites. Lidar com os problemas e pessoas em que nos propusemos a pacificar e reconciliar. Estamos em luta com a gente mesmo. Nós precisamos renovar as nossas atitudes. E sozinhos a gente não consegue. As provas, alguém que pede paciência vai receber alguém próximo que vai testar a paciência de vocês. Aquele que pede fé, assim como Jó na Bíblia, vai passar por tormentos sem fim para ele sustentar a fé e confiança, mesmo nas piores escuridões. Aquele que pede saúde vai receber a doença, porque somente com a doença a gente valoriza a saúde. Aquele que pede a comunhão com Deus vai ganhar a solidão de si mesmo, o abandono daqueles que amam, o abandono daqueles que a gente dependia e agora nos deixam ao léu, para fortificar a nossa força e percebermos que a solidão não existe. Existe a força de Jesus a todo momento. Nós somos um grupo espiritual. Nós somos uma equipe que não estamos sós. Nessa luta, nos preparamos com as armas de Jesus. Então, nós estamos num campo de batalha, literalmente. Seu evangelho de luz é a nossa inspiração. Sua espada é a coragem, né? A nossa armadura é a fé que nos sustenta e que não vai derrubar o nosso corpo. Nosso capacete de guerra são os ensinamentos de Jesus. Nosso quartel é o nosso lar, é o nosso corpo. O centro espírita e outras igrejas que professam Cristo no coração do homem. Nosso objetivo é a vitória final das nossas próprias imperfeições. Nosso destino é o céu de trabalho da paz e da harmonia com Deus. Nessa luta, os ferimentos de batalha são as doenças, as enfermidades, que nos purificam e nos enchem de fé e resignação. Tem um texto do Neio Lúcio, eu não sei qual o livro, que psicografou através de Chico Xavier, em que um espírito médico recém-desencarnado vai acompanhar uma ala de doentes. E todos estão com doenças muito complexas. E o espírito
percebe que muitos daqueles problemas são resolvíveis facilmente pelo plano espiritual. E ele questiona o guia espiritual assim: a gente tem condições de tirar essas doenças dessas pessoas? Por que a gente não faz isso? Daí o guia falou: vamos fazer o seguinte, essas pessoas que estão bem doentes, vai pertinho delas e perceba o que elas estão pensando agora. Chegou no primeiro e o primeiro: Senhor meu Deus, me ajude a me curar, me ajude a vencer essa batalha divina. Se eu me curar, prometo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chegou no segundo: Senhor meu Deus, eu entrego minha alma para você. E foram em todos daquela ala, e todos estavam rezando para Jesus, tendo fé, buscando Deus. Daí o orientador falou: agora nós vamos fazer o que você está me pedindo, nós vamos melhorar essas pessoas. E eles, naquela ala, começaram a dar os passes, o invisível começou a atuar, e muitos começaram a melhorar. E ele falou: agora vamos voltar para a mente dessas pessoas e para os corações delas, e você vai ver. O primeiro chegou: agora que eu estou ficando bom, eu vou voltar, eu vou trabalhar de novo, eu vou me vingar daquela pessoa. E começou os pensamentos novamente a se desviar do caminho. E um a um eles viram que a mudança de pensamento aconteceu absurdamente. Da fé e da esperança caiu para as vontades mundanas. E aí ele chegou, o orientador espiritual, o médico, falou: o que você quer que eu faça, meu aprendiz? Que eu deixe a doença ou tire? Ele falou: Senhor, deixa essas doenças neles. Eles estão mais próximos de Deus e da missão deles com essas enfermidades. Vocês conseguem entender que a doença, ela nos aproxima de Deus? E ela vai ficar com a gente. E vai vir mais. E nós vamos morrer de doença. Nós vamos morrer velhinhos, quebrados. Porque é isso que vai nos fazer ficar de joelhos e olhar para os céus e focar na nossa missão. A solidão, que é o grande medo, um dos grandes medos da minha vida, que nos ajuda a encontrar o real valor da fé em Jesus. Quando nós estamos sozinhos, a gente percebe que Deus está conosco. E se a gente souber buscar, vocês vão se sentir mais acompanhados do que com 1000 pessoas junto. As perdas materiais e das pessoas que amamos. Nós precisamos dessas perdas para entender que tudo aqui é transitório. Vocês precisam entender que nada vai durar. Tudo vai acabar. Mas o amor que a gente coloca nas coisas que nós criamos, o amor que a gente tem naquele relacionamento que pode ter durado 1, 10, 50 anos, ele vai ficar com a gente. E a afinidade que a gente tem com essas almas vai nos ligar a elas pelo amor eternamente. As desilusões, esses são um dos principais remédios que Jesus nos dá. Desilusão atrás de desilusão, desilusão atrás de desilusão. Porque a gente tira o foco da transitoriedade e nos faz ter o foco nos valores da eternidade. E a morte, que é o último dos nossos ferimentos, que é o nosso grande renascimento para a pátria espiritual e o sopro renovador da vida eterna. Pode passar. Temos nossos familiares a passarem conosco muitas provas. Nós não estamos sós. Temos amigos, temos afetos a nos ajudar nesses momentos difíceis. Temos exemplos de pessoas e locais abençoados como esse aqui, que podemos pegar conselhos revigorantes, descansar um pouco das batalhas, renovar a nossa fé. Em uma guerra, quando estamos sendo batizados pelas batalhas, o soldado conta com uma pessoa. É o soldado que está do lado dele. Quando a gente vai para a guerra, tudo muda. E a gente consegue, através da irmandade entre os soldados, ter a força e o companheirismo para vencer a guerra. Estamos com o Espírito Santo. O mundo espiritual nos sustenta sempre. Ou seja, estamos muito bem acompanhados e temos uma força invencível. Somos exemplos um dos outros
inspiração e suporte uns dos outros, protetores e guias uns dos outros, orientadores e médicos uns dos outros, pois estamos cheios de virtudes. Como nós estamos cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus é feita através de nós, como a gente aprende na igreja. Ou seja, vocês são o próprio instrumento que Jesus usa para aliviar as dores daqueles que estão aqui. Pode passar. Hoje é dia de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo desceu e tomou os discípulos de Jesus Cristo, fazendo-os proferir línguas estranhas e a realizar os milagres e as maravilhas que Jesus fazia. E há mais de 2000 anos, Jesus entregou o Espírito Santo. E ele falou, está na Bíblia, eu entrego o Espírito Santo para vós. E ele vai estar convosco até a consumação das eras, até o fim dos tempos. Vocês estão com o poder de realizar todos os milagres de Jesus. Das curas, da força de fé, da renovação, da construção do reino de Deus dentro e fora de vocês. Então, na alegoria da Bíblia, os discípulos estavam reunidos. Jesus morreu e passou 50 dias. Jesus teve a ascensão 10 dias antes do Pentecostes. E quando ele ascendeu, ele falou, vou deixar para vocês o Espírito Santo. E os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. E eles sentiram esse sopro de força e perceberam que todos receberam uma chama de fogo, de labareda, da obra de Jesus. Porque eles foram animados pela mesma força de Jesus. E esse Espírito Santo está conosco até hoje. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Até o Brasil, ele veio para cá. Pode passar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais posaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês estão recebendo essa força de fogo dentro de vocês. Pode voltar. A codificação espírita, ela vem explicar os mistérios da fé, e é o prometido Consolador, a nos fazer entender a significância do Espírito Santo. Alegrai-vos, pois, vós que sois os escolhidos de Jesus, os eleitos do alto, para que a vontade de Deus se derrame nesse mundo. Somos o sal da terra para sustentar a vida de todos que sofrem e estão cansados. Com os nossos exemplos, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, com as nossas quedas, com o nosso refazimento, vamos abrindo caminho para todos aqueles que querem beber a água da vida. Já vencemos a dúvida, todos nós aqui já vencemos a morte. Avante, meus irmãos, rumo a essa vitória final. Amém, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. A gente vale a pena a gente aproveitar um pouco, né, essa reflexão, né? Eu cresci não numa religião específica, né? E quem me trouxe para o espiritismo foi minha esposa, né? Até então eu tinha mais ou menos o conceito do que é catolicismo, enfim, mas eu nunca frequentei, né? Eu venho de uma cultura asiática e, enfim, o cristianismo não fazia parte disso, né? Então foi quando minha esposa me trouxe para o espiritismo que eu comecei a ter um pouco mais de visão sobre tudo isso, né? Quando fala de Pentecostes, quando fala de Páscoa, para mim basicamente era Papai Noel no aniversário de Jesus lá no nascimento, Coelho da Páscoa quando tem lá a Páscoa em si, né? O chocolate, né? Eu gosto de chocolate, dá para ver? Então assim, são coisas que eu nunca parei para pensar, né? E eu tenho uma cunhada, né, adolescente hoje, que ela é evangélica, né? E ela tá ali num ritmo frenético
com esse estudo da Bíblia, né? Então, o evangélico, no geral, ele é muito, muito focado no estudo da Bíblia, né? E aí eu sempre me questionei sobre o que é o Espírito Santo, né? E essa explicação que você trouxe hoje é bem interessante sobre esse sopro divino, né? Como falam, né? Eu não gosto de ler, né? Ao contrário de talvez de muitos de vocês, acho que eu repito isso sempre. O que me trouxe um pouco mais essa visão bíblica, né? Que hoje foi o foco aqui, é o seriado The Chosen. Para quem não viu, vejam, tá? É bom, esse é bom. Ele traz uma visão, assim, eu não vi um comentário negativo do lado evangélico, do lado católico, Do lado espírita, todo mundo está gostando. Até dos judeus em si, porque ele fala muito sobre o Velho Testamento, né? Lógico, vão ter mais seriados, vão ter mais temporadas até de fato a ascensão de Deus ao céu, né? Jesus ao céu. Mas eu acho ele bem fiel a tudo aquilo que a minha cunhada traz para mim sobre o ensino da Bíblia, né? E no final do dia, nós como espíritas, olhando o lado kardecista, né, apesar que as pessoas não gostam de fazer essa repartição, né, há controvérsia sobre você se assumir como kardecista, né, como espírita kardecista, enfim, mas o olhar de Kardec, olhando justamente o Espírito Santo, o olhar do Consolador, o olhar de coisas que a gente vê na codificação e que traz essa visão espírita sobre tudo aquilo que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, faz com que a gente reflita um pouco sobre tudo isso. As dores que a gente sente, os tormentos. E é engraçado, porque eu abri hoje o Evangelho e estava lá o Consolador, né? E até então, na minha cabeça, não tinha nada a ver com o tema. Mas se você falar sobre as tormentas do mundo, sobre o que é buscar felicidade, eu venho do mundo corporativo, eu não sei quantos de vocês vêm desse mundo corporativo. Eu não sei quantos de vocês vivem o mundo corporativo a ponto de ficar doente. Eu fiquei. E uma coisa que me ajudou muito foi estar aqui na casa, mesmo quando eu passei 14 meses desempregado. Então eu fui demitido, né? Tive burnout e foi bem pré-pandemia. Então isso também auxiliou ao meu período sem emprego, sem ver, enfim, perspectiva de conseguir voltar para o mercado. O teu batismo de fogo, né? Então, assim, lógico, ainda eu posso me sentir privilegiado, porque mesmo 14 meses sem ter perspectiva nenhuma de emprego, eu ainda consegui manter um padrão de vida, entre aspas, bom. Eu não posso reclamar. Eu continuei pagando meu plano de saúde, eu continuei tendo as minhas sessões de terapia, porque é necessário, né? Quem tem burnout e vive nesse mundo corporativo sabe dos impactos que isso causa na vida da gente, né? E o Espiritismo, com tudo isso, com o trabalho, me trouxe uma certa paz, né? Então, não é um testemunho, não quero aqui ser exemplo de nada, muito pelo contrário, eu tenho muitos defeitos ainda, mas o trabalho na casa me traz uma paz que eu não sei explicar, né? Eu não me dedico tanto quanto eu deveria, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou aqui e me coloco à disposição da casa, do trabalho, eu sou 100% o melhor que eu posso ser. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer na nossa vida cada dia mais. É que você sempre vai ser 100% naquele dia com o recurso que você tem. No próximo dia, você pode ser melhor do que foi anterior. Naquele dia, você não pode ser necessariamente 101%. Você vai aprender com as coisas que vão acontecer naquele dia para você, de fato, ser melhor no próximo. Não se cobrem tanto para ser melhores naquele dia do que você precisa ser naquele dia. E talvez essa seja a paz que a gente precisa ter para nós no nosso dia a dia. Eu trago muito isso comigo hoje. Que às vezes eu fico lá me remoendo em muita coisa que eu deixo de fazer, às vezes. E só que no dia seguinte eu falo, poxa, eu não sabia disso até então. Hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Então a gente pode sempre tentar se superar, mas nunca tentar exceder aquilo que a gente tem capacidade para fazer no dia. Isso desgasta demais a gente. Então, o olhar da fé, o olhar de todas as tormentas que a gente tem na nossa vida. Lógico, a gente não pode comparar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente não pode comparar
com o que existe em outras partes do mundo, com guerras que parece que não acabam, né? E a gente mesmo traz, entre aspas, né, o inferno para nós mesmos, com as coisas que a gente transforma na nossa vida. São às vezes coisas pequenas que a gente transforma em coisas enormes. Mas é a nossa evolução, atrelado à fé, atrelado a tudo aquilo que nos rodeia. E é o que você falou, às vezes vem uma doença, e agora? Né? Principalmente doenças causadas pelo estresse. Cada vez mais isso. Né? Uma coisa que a gente acha é que nós estamos caminhando meio sozinhos, né? E que nós estamos com o pensamento católico que é aqui eu estou no inferno e aqui eu estou no céu. Se eu cair, eu vou para o inferno. Vou para o umbral. Vocês já foram salvos. Vocês já estão sob a tutela das colônias espirituais. Vocês já venceram a guerra. Porque vocês têm a fé e vocês têm a fé espírita. Vocês já ganharam. É só ter paciência. Que nem a Nossa Senhora falou para o Chico. Vai passar, Chico. A única mensagem que ele recebeu diretamente de Nossa Senhora. Ele pediu ajuda para ela porque estava com problemas de saúde. E ela falou, calma que vai passar. Tudo vai passar. E a gente vai morrer e vai ficar com Jesus. Então, não tem mais inferno, não tem mais erro, não tem mais pecado, não tem mais a queda. Pois vocês já foram levantados em Jesus, tá bom? Não tenha medo. É isso. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Que assim seja. Pode falar. Eu gosto de ler, eu vou falar com verdade, de fazer indicação de livros, se você não entende, pode entender, então. Sim. Eu acredito que a maioria já leu, mas quem ainda não leu, Sociedade do Cansaço, e tem esse documentário também. Esse filósofo é um asiático, da Coreia. Eu super indico para todos, especialmente para você. Qual que é o... Sociedade do Cansaço é o livro. Sociedade do Cansaço, tá. Esse asiático, ele saiu, é muito jovem da Coreia, e foi para Berlim. Depois se lá, tem todo um contexto, uma crítica à modernidade líquida. Ele faz uma conexão com o neoliberalismo e com os adoecimentos psíquicos. Eu super indico. Perfeito. Você vai encontrar esse documentário e Perfeito. Sociedade do Cansaço. Não, eu vou ver mesmo. Ele se vigia muito e ele traz toda uma abordagem filosófica e faz uma crítica que me chama muita atenção. Ele fala, você vê o juízo, o resultado dos alunos no 15. Aí todo mundo se encanta. Só que vocês não sabem o custo que eles pagam para chegarem até lá. Exato. Então eu super indico, eu acho que o livro assim, é um trabalho muito bom. E ele faz a gente medir na reflexão e se vigiar muito. Orar e vigiar sempre, né? Essas coisas externas. Não, mas essas coisas mundanas, ela tem que trazer para a realidade nossa do dia a dia. Lógico, mundana é nosso dia a dia, mas atrelado justamente ao que o Espiritismo pode trazer como consolador, como, enfim, uma explicação. Então, no final do dia está tudo conectado. É isso aí. Então vamos lá. Pessoal, obrigado mais uma vez, Gabriel. Eu vou então pedir para os passistas levantarem, para a gente poder fazer um passo coletivo. O microfone está onde? Eu botei aqui. Tá aqui. Eu faço. Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos nos acalmar, fechar nossos olhos e buscar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus.
Agora, vamos buscar levar essas energias do bem para fora desse contexto desta sala, do contexto desta sala. Vibremos inicialmente pela Casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui frequentam, todos os voluntários, todos que aqui trabalham. Pelo educandário, vibremos pelo educandário, todas as crianças e famílias assistidas, e todos os professores, todos os educadores, voluntários. Agora, vibremos, visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todos que ali residem. Visualizemos essas energias do bem passando por todos os cômodos do nosso lar, atingindo todas as pessoas, todos os familiares que ali se encontram. Cômodo a cômodo, levando essas energias do bem. Vibremos também pelo nosso local de trabalho ou estudo, com todas as pessoas com as quais convivemos nesses locais. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, a comunidade em que vivemos. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos governantes, para que tenham discernimento em suas ações. Vibremos pelo Brasil, nossos governantes. E agora, visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os tipos de pessoas. Pessoas passando por todos os tipos de problema, sejam eles físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situações de fome, desemprego, ausência de recursos. Pessoas passando por situação de guerra, conflitos. Pessoas passando por situações de catástrofes, como nossos irmãos do Rio Grande do Sul, desabrigados. Pessoas buscando a cura em hospitais, enfermos. Pessoas com dependência química, seja álcool, droga, pessoas que tentam abreviar a vida. Que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam nesse momento para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir também por nós mesmos, para que nós possamos receber nesse momento tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.